Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, meu nome é Tawane e no vídeo de hoje eu vim sozinha novamente, sem a minha irmã, porque eu vou gravar para vocês um vídeo sobre o meu relato de amamentação, como eu havia prometido. Gente, faz muito tempo que eu não gravo com a minha irmã, mas tá por vir aí um vídeo juntas, contando por que a gente sumiu no canal e tudo mais. Então, esperem que tá por vir. Então, bora lá pro vídeo. Bom, como eu havia dito, hoje eu vou contar pra vocês um pouco do relato de como que foi amamentar pela primeira vez, né? A mãezinha aí de primeira viagem, digamos. Gente, no começo foi muito difícil. Eu vou começar assim, contando desde o começo, que foi quando eu casei, né? Quando eu casei, eu não planejava amamentar. Eu achava muito esquisito, não sei o que eu tinha na mente, gente, eu achava super esquisito amamentar. Mas tudo muda quando você tá com um bebê no ventre, né? Quando eu engravidei, eu decidi que eu queria amamentar e foi uma escolha minha, né, digamos. E tudo foi passando, né? Gente, aos 6 meses começou a desejar o colosso, olha pra vocês verem. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito leite, gente, eu produzo muito leite. Aos 6 meses, então, eu comecei a ter colosso e quando o Ravi nasceu, eu tinha muito leite. Como eu havia dito, eu tive parto cesárea, né? Eu fiz um parto cesárea. Então, pra quem teve parto cesárea sabe que não é brincadeira. As primeiras 6 horas, 8 horas, uma coisa assim, da cintura pra baixo, você não sente. Então, quando o Ravi nasceu, eles já vieram pra ele amamentar. Só que eu não podia erguer a cabeça, nada disso, não podia sentar. Então, eu tinha que ficar só deitada, reta. Eu não conseguia amamentar ele, gente, porque por vários fatores, né? Tipo, primeira viagem, mamãe primeira viagem, nunca tinha amamentado, então pra mim era tudo muito novo e eu não conseguia amamentar o Ravi deitada. Nossa, gente, eu já comecei a ficar nervosa daí. Confesso que no primeiro dia que eu tinha acabado de parir e tudo mais, eu não caiu minha ficha que eu tinha que amamentar e tudo mais. Então, todo mundo fala, minha mãe, Tawane, ele tá com fome. Mas sabe quando você tá passada por causa da anestesia e tudo mais? Então, eu não conseguia amamentar ele. Então, ele ficou com fome, gente, tadinho, ficou com fome até a hora que eu consegui sentar, que eles permitiram e tudo mais. Aí começou a batalha, né? O Ravi, gente, ele não nasceu com língua presa, nada disso, mas ele teve muita dificuldade pra amamentar, por conta que, não sei se eu contei no outro vídeo, mas a minha contagem, o Ravi nasceu com 39 semanas, mas na contagem dos médicos, pela ultrassom, o Ravi nasceu com 37, então os médicos lá de Mococa diziam, as enfermeiras, né, diziam que eram por conta dele ser, digamos, prematuro, que ele não conseguia pegar o peito. E aí a gente começou a batalha, né, gente? No começo eu me desesperei, eu fiquei muito nervosa. Eu não fui uma pessoa de chorar, mas eu fui de ficar nervosa, eu fiquei muito nervosa. E aí o Ravi não pegava. Eu confesso que as enfermeiras lá de Mococa foi um amor, gente, um amor. Elas ajudavam muito eu. Quando chegava a noite, o Ravi gritava de fome, porque ele passava dias dormindo. Já ajudava que ele não amamentava porque ele não pegava. E a hora que ele conseguia acordar pra ele mamar, ele não pegava. E a hora que ele dormia pra valer, gente. Ele não acordava. Ele era muito, muito dorminhoco. E aí, as enfermeiras de Mococa me ajudou muito, fez exercício com ele, né, pra estimular a ele conseguir mamar e tudo mais. E foi indo, né? E aí, às vezes, assim, muito rara, digamos assim, ó, o dia tem 24 horas, eu fiquei lá 2 dias e meio. Nem chega a ser isso, dá quase 2 dias, digamos assim, inteiro, porque metade de um, metade do outro, né? Ele pegava e mamava o quê? Umas 2, 3 vezes ao dia, só. Porque ele não conseguia, né? E tirando a parte que ele dormia muito, né? E aí, gente, ele foi só perdendo peso. Eu fiquei muito nervosa, gente. Teve um dia no hospital, quando ele tinha acabado de nascer. Eu falei pra minha mãe, leva ele pra enfermeira, que eu não sei o que fazer. Mete a mamadeira na boca desse menino, eu não sei o que fazer. Só que a minha mãe, gente, eu sou muito grata à minha mãe, a todos meus familiares, né? Principalmente a minha mãe, que ficou os 2 dias no hospital comigo, gente. Ela não foi embora, ela não dormiu, pra vocês terem uma noção. Ela ficava 24 horas vigiando o Ravi pra mim. Ela pegou e falou assim, não, você vai conseguir, Tawane, vamos conseguir. Às vezes, ela brinca que ela queria me bater, porque eu queria dar uma madeira pra ele, eu não queria amamentar, gente, meu peito esguinchava leite. E eu fiquei com tanta raiva de não conseguir amamentar ele, que eu
não queria dar peito pra ele, eu não queria amamentar ele de maneira nenhuma. E a minha mãe falava, você vai conseguir. E aí foi indo aos poucos eu fui conseguindo amamentar. Eu não conseguia muito do lado direito, acho que é direito mesmo. Do lado direito eu não conseguia amamentar, ele conseguia mais do esquerdo. Então, eles falam que tem que trocar o peito, e realmente, gente, porque senão depois você fica, né, com um seio maior ou um menor. E no começo eu fui dando mais do esquerdo, que era o que eu conseguia. Minha mãe foi me ajudando, as enfermeiras também foi estimulando. E aí, por fim, ele conseguiu ir pegando. Quando a gente saiu do hospital, gente, ele mais ou menos tinha pegado e conseguido mamar. Era mais ou menos, ainda ele tinha bastante dificuldade. E aí, passou 6 dias, marcou o pediatra dele. Gente, eu tô olhando ele aqui, que ele tá aqui do meu lado, ele vai acordar pra amamentar loguinho. E aí, eu fui no pediatra e o pediatra falou pra mim que ele tava perdendo muito peso. Gente, eu confesso que tem pediatras que ajudam, tem pediatras que assustam a gente, né? Porque depois eu passei com a pediatra realmente dele, porque ela tava de férias quando ele nasceu. Ela é super, super legal, gente. Ela falou que o peso que ele perdeu foi o peso ideal, é o peso dos 40%, se eu não me engano, que as crianças perdem, normal. Mas esse pediatra me assustou tanto que eu entrei em choque. Aí que eu ficava mais nervosa ainda, né, gente? Porque ele dormia o dia inteiro. Mas é coisa... Gente, coloquem na cabeça, tudo é passageiro, tudo é muito novo, a gente tá pra aprender. Nenhuma mãe nasce aprendendo a ser mãe, é tudo muito assim, você vai aprendendo aos poucos, né? Então, eu fui devagar. E, gente, quem que me ajudou muito, que eu falei, foi minha mãe. Ela pegava e quase subia em cima das minhas costas pra colocar o peito nele, porque eu não conseguia enfiar, pra ele não fazer a pegagem errada. Ela pegava e enfiava na boca dele, estimulando ele a mamar, porque eu não conseguia. E quando eu não conseguia que ele pegasse, ele gritando, eu me desesperava, ele se desesperava mais ainda. E aí ela pegou e foi ajudando eu, que ela pegava meu bico e enfiava na boca dele pra ele conseguindo. E devagarzinho nós foi indo, né? Então quem que já viu aí nós pela rua aí de Itabiratiba com a minha mãe montada nas minhas costas, é por esse motivo, viu, gente, no começo, porque eu não conseguia amamentar ele, então a minha mãe ajudava eu a enfiar o bico dentro da boquinha dele, para ele fazer a pegagem certa e conseguir mamar. E foi indo assim, né? E aí, gente, num belo dia, minha mãe eu fiquei um mês com ela, acho que eu falei pra vocês, né? Eu fiquei um mês na casa dela. E foi indo assim, ela enfiando o bico e tudo mais, e ele conseguindo mamar. Ele amamentava bastante de madrugada, que era o que me deixava mais nervosa ainda, porque eu não conseguia dormir de dia, só dormindo de noite, né, no caso meu, que eu nunca consegui na minha vida dormir de dia. E aí, gente, chegava à noite, eu tava esgotada, e aí ele queria mamar, né? Ai, que maravilha. Mas, como eu disse, tudo passa. E aí, ela ficou 15 dias comigo e depois ela teve que voltar. Gente, o dia que ela falou pra mim que ela teria que voltar, ai, eu entrei num desespero, porque quem que enfiava o bico, né, na boca dele era todo ela. E aí ele conseguia pegar, quando eu tentava ele não pegava comigo. E eu falei, eu queria chorar, gente. Eu falei, mãe, acho que você não vai voltar, não. Só que ela falou, Tawane, você consegue. Tudo é novo, mas você precisa conseguir, minha filha. Você tem que, né? Como é que faz, gente? Eu ia morar o resto da vida com minha mãe? Não, teria que tentar. Só que graças ao bom Senhor, minha mãe voltou a trabalhar. Quando ela voltou, gente, perante Deus, um dia antes, o Ravi conseguiu pegar eu dando o bico do peito pra ele. Ele conseguiu mamar comigo. E, nossa, isso pra mim já foi um milagre, né? Mas a minha mãe pediu que a minha avó, a bisavó do Ravi, né? A minha avó ficasse comigo. Então, a minha avó, gente, durante esse um mês que eu morei com a minha mãe, ela ficou comigo. Eu tenho muito a agradecer a minha mãe e a minha avó, que elas me ajudaram muito. Gente, a minha avó, no primeiro dia que o Ravi, que a minha mãe foi trabalhar, a gente orou. Porque ele não pegava, né, assim, porque era acostumado já com a avó dele enfiando na boca dele, né? E aí ele chorou, e aí eu e a minha avó querendo chorar junto, nós orou, meu avô chegou lá, nós oramos, e aí deu tudo certo, ele conseguiu pegar. E daí em diante, gente, ele começou a aprender a amamentar, e foi indo, depois eu já consegui amamentar dos 2 peitos, que foi um milagre de Deus, né? Hoje em dia é tudo muito tranquilo, gente, hoje em dia, igual eu falo, antigamente eu tinha vergonha de amamentar ele ao público. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu super amamento ele em qualquer lugar. Eu tô dentro da igreja, só dou aquela tampadinha e, ó, meto bala amamentar ele. Porque, igual eu falo, um dia eu fui na pediatra e ela falou pra mim, Tawane,
Desde quando você amamenta uma criança, o teu seios para de ser visto como sexualmente e passa a ser alimento do teu filho. Então é totalmente diferente. E, gente, eu coloquei isso na cabeça. E realmente, gente, eu vou deixar meu filho amamentar, passar fome? Não. Se Deus permitiu que eu amamentasse ele, tipo, em mim, ele tá tudo bem, né? E que se dane, se as pessoas estão olhando com malícia, boba é elas, né? Porque eu tô ali tendo um contato maravilhoso com meu filho. Gente, quem não sonha em amamentar e tem muito leite, tá errado. Pensa bem. É um momento mágico, não é fácil. Eu falo que não é fácil, não é brincadeira. Igual eu falo, é muito difícil, principalmente quando eles são recém-nascidos. Nossa, muito, muito difícil mesmo. É muito difícil eles fazer a pegagem certa. Tem mães que partem. Eu não sei se vocês estão ouvindo, gente, ele tá resmungando aqui. Eu não sei se em mim não aconteceu de partir, assim, partir meu seio, essas coisas, não. Aconteceu que, graças a Deus, deu tudo certo. Ele sempre fez a pegagem certa por conta da minha mãe ter me ajudado, né? Então, graças a Deus, nessa parte eu falo assim que Deus foi muito bom na minha vida também. Talvez se tivesse acontecido alguma coisa, gente, confesso que eu nem teria amamentado, porque eu sou uma pessoa muito nervosa. Mas deu tudo certo. Hoje eu falo, gente, é a melhor hora da minha vida. A hora que eu pego ele no colo, deito ele ali no meu colo e amamento ele, a gente tem aquele contato físico, né? E é muito, muito gostoso. Então, se você tem medo de amamentar, pensa bem, é um momento mágico. Eu morria de medo. É tudo novo, é tudo uma evolução, é tudo um novo começo. Quando você é mãe, pensa e vai em frente, você consegue. Tenha na cabeça que não é brincadeira, mas é um momento muito, muito lindo mesmo. Então esse foi o meu relato de parto, gente. Eu vou ter que aqui amamentar o Ravi agora. E falando um pouco, né, ele mama ainda de madrugada, mas é bem menos. Agora ele tá com uma fase assim, de 1 mês, né, quase 2, de amamentar bem, graças a Deus. Então é isso. Tá chorando já. Um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreva, curte bastante e tchau, tchau!